Hi guys, how are you? I'm back. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o WIT. O livro de referência que eu estou usando é o Essential Grammar and Use, aquele que eu adoro, que é do Raymond Murphy. E vou falar um pouquinho com vocês sobre o usage do it. O it, como a gente sabe, ele é uma section dos pronouns. Ele pertence à terceira pessoa do singular, significa ele ou ela ou isso, mas a gente acaba omitindo eles um pouquinho, porque no português, às vezes ele tá muito oculto. Ele é um pronome oculto. Só que em inglês, por ser um pronome oculto, ele está sempre presente. É meio confusing? Um pouquinho. Mas hoje nós vamos trabalhar com o usage dele para não comer. Eu vejo que os alunos geralmente comem o it. Então é assim, quando eles vão perguntar what's the time? Quando eles vão falar sobre fenômenos da natureza, is rainy. Então, todas as gramáticas, todos os vocabulários, assim, redações que a gente corrige, os alunos omitem aí esse it. Fica faltando. Porque em português, na verdade, a gente fala de uma outra forma. Através dessa aula cast, né? A gente pode identificar alguns usages, alguns usos do it e se precaver. Em inglês, a gente sempre fala assim, sempre tem uma regra e sempre tem uma exceção. Mas se a gente analisar como aquela palavra, ou como aquele verbo, ou como aquela frase se comporta, a gente consegue prever o uso dele e de outros muito mais. Ou seja, padrões. O inglês a gente aprende bastante por associação e bastante por analisar os padrões. Então vamos lá. O it, como eu já tinha falado, ele é um pronome relacionado à terceira pessoa. Ele é um pronome do singular, tá bom? Então significa ele, ela ou isso. Usamos para coisas, objetos, animais e fenômenos da natureza. Então, o primeiro usage dele aqui hoje que eu vou mostrar para vocês é quando a gente fala de time, de horas. What time is it? Que horas são? Então, a gente não pode colocar só what time, que horas. What time is it? Que hora é essa? Que hora é? Então, esse it, ele é um pronominho oculto, porque a gente em português fala diferente, mas para falar de tempo, eu tenho que botar esse it ali bonitinho. Para responder, a mesma coisa. It's 10:30. São 10:30. Esse são, esse é. Mas aí alguns alunos falam, mas teacher, o verbo to be não é is? E se eu colocar is 10:30? Ok, em português tá correct, mas em inglês a gente não fala assim. Para falar sobre time, o pronome é it. Ou quando a gente fala assim, it's late, tá tarde. De novo, teacher, is late, tá ok. E a gente vê muito isso em redação, né? Às vezes o aluno coloca dessa forma em redação. Não está ok. Então vamos lá, vamos se atentar ao usage. Para time, eu uso it. Para day, também eu uso it. Olha lá. What day is it? Que dia é? De novo. It's March 16th. It's Thursday. É quinta. It is Thursday. Or it's my birthday. É meu aniversário. Para distance. Essa é uma matéria assim meio dificinha de entender. Quando a gente vai falar sobre distância, a gente coloca o it. A gente sabe que quando fala de distância, a gente pode colocar how far. Quão longe. Olha, a gente nem fala isso em português, né? A gente fala assim, quanto tempo é, né? Qual é a distância? Em inglês a gente fala quão longe. How far. How far is it from London to Bristol? Que distância que é? Então, esse não pode estar somente acompanhado do is. Ele precisa de um pronome, que é o it. It's a long way.
é muito longe. Então, toda vez que você sentir necessidade de colocar só o verbo to be, já vê que tá um pouco errado aí e coloca o it, né? Que ele acompanha. Então, tem que observar, fazer uma observação maior. Olha lá. We can walk home. A gente pode andar para casa. It isn't far. Não é longe. Então, eu não posso só colocar isn't. Eu tenho que colocar o it ali. Or, it's 20 miles. São 20 milhas, tá? Para questões, a gente usa o it. Is it far? Ou quando a gente vai falar também sobre coisas, descrevendo. Is it big? É grande. Is it small? É pequeno. Is it tall? Ok? E também nós usamos de clima para falar sobre clima. It's raining. Tá chovendo. Não posso falar só is raining. Ou is it snowing? Tá nevando? Então, esse it tá representando exatamente ali o fenômeno da natureza. Também tem outras coisas que a gente usa o it, né? Como regular expressions. Por exemplo, it's easy, tá fácil. It's difficult, tá difícil. It's impossible, é impossível. It's dangerous, é perigoso. Então, eu nunca posso falar is dangerous, is safe, is stupid. Ele tá sempre acompanhado do it. O it, ele é um pronome ali que toda vez que não tiver nada, aquele pronome oculto, né? Tem que ter o it. Eu vou colocar um exercício aqui pra vocês de completar. Vamos ver quem consegue completar ele. Depois vocês podem me mandar ou fazer perguntas sobre o it também. Acho que é muito válido pra gente poder trabalhar, né? Essa dificuldade que nós brasileiros temos de usar o it. Thank you so much for listening this podcast. See you next one. Bye. Hi guys, how are you? I'm back. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o it. O livro de referência que eu tô usando é o Essential Grammar and Use.